Uma família de Ribeirão Preto está com dificuldades para conseguir atendimento na rede pública de saúde para criança com suspeita de autismo. As professoras da creche onde o menino fica cobram o diagnóstico para que ele tenha aí, uma melhor condução no ensino. O Gael vai fazer 2 anos até o fim do mês. Ele frequenta o Centro de Educação Infantil Deolinda Gasparini desde os 8 meses de vida. E foi lá que os movimentos repetitivos chamaram a atenção das professoras. Ele mexe as mãozinhas quase que o tempo todo. Segundo o pai, também tem crises de choro com frequência. Ele dá um choro, aí a gente, para acalmar ele, a gente fala Gael, para ele dar uma acalmada, senão ele não acalma. Tem vezes que ele dá um ataque, para controlar ele tem que tratar ele diferente. Começa assim como ele está agora? Sim, com certeza, começa assim. Aí você tem que tem que gritar um pouquinho com ele para ele dar uma acalmada. E já ligaram para nós na escola, já falaram, seu filho teve uma crise hoje. E eles cobram a solução, né? A escola precisa saber o que realmente ele tem, como que eu te expliquei, para tratar de uma maneira diferente. A dificuldade da família é conseguir o diagnóstico da criança. O pai disse que o filho chegou a ser atendido uma vez no NADEF, Núcleo de Atenção ao Deficiente, que é da prefeitura, mas não teve continuidade. Aí a gente está aguardando, a escola pressiona a gente não tem mais o que pressionar, porque a gente ligou na Secretaria de Saúde e até agora nada, a gente cobra um pouco de solução referente ao caso dele. O que a Secretaria da Saúde falou? Fala que vai chamar ele, faz 8 meses que não chamou. E a gente não sabe mais o que fazer. A gente não conhece outra escola que trata o caso dele diferente. A gente cobra um pouco de solução da prefeitura. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais importante para o início das terapias. A psicopedagoga Anita Carvalho faz o alerta. Todo diagnóstico ele é importante quando ele é precoce, né? Então, e principalmente nas crianças que já começam a apresentar algum tipo, alguma característica ou de uma dificuldade de aprendizado ou de algum transtorno, algum déficit. Então é muito importante esse diagnóstico que ele seja precoce. Então acende um sinalzinho aí de alerta e é necessário sim que seja feito um atendimento, uma avaliação para que, se comprovado algo, seja feito um tratamento. Autismo não é uma doença, é um distúrbio que, com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, a criança consegue desenvolver formas de se comunicar, interagir socialmente e controlar as emoções. É disso que o Gael precisa caso o diagnóstico seja confirmado. Infelizmente, a nossa rede está bem com a demanda muito grande mesmo, porque os casos estão aparecendo, são muitos casos, mas é necessário sim que agora tenha um olhar diferenciado para essas crianças, né? Porque elas necessitam, quanto antes começar com as terapias, o melhor vai ser para a criança, para o seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento emocional, porque a escola, eu digo assim, ela tem os seus limites, a sua limitação, né? A escola vai tratar todos os aspectos pedagógicos, mas nesses casos, há necessidade de uma abordagem terapêutica, né? Com os psicopedagogos, com os psicólogos, alguns casos com a fonoaudióloga. Então é uma equipe multidisciplinar que vai dar todo este apoio para que aí sim o professor possa passar os conteúdos e verificar como está sendo esse processo do ensino e aprendizagem. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde de Ribeirão informou que, de acordo com pesquisa ao prontuário no sistema, o paciente registrou faltas consecutivas no serviço no ano passado, o que foi considerado alta por abandono do tratamento. Acrescentou que, nesses casos, a pessoa é reencaminhada para a atenção primária à saúde, como as unidades básicas ou da família, onde os pediatras ou médicos reencaminham. A orientação é que os pais, então, procurem a unidade de referência onde o menino é atendido. Vamos falar mais então sobre esse assunto, gente, assunto que é complicadíssimo demais, né, para toda essa família, outras que também estão nessa mesma situação.
Está aqui no nosso núcleo de jornalismo, a partir de agora ao vivo conosco, neuropsicóloga Jaqueline Diniz. Já agradeço a sua presença aqui mais uma vez, Jaqueline. Mesmo com essa resposta da Secretaria da Saúde, essa criança de 2 anos que nós mostramos na reportagem precisa sim de uma atenção especial do município para dar então essa continuidade ao tratamento, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão em casa e aqueles que nos assistem. E sim, André, toda a necessidade de suporte, principalmente quando se trata de um alerta de necessidade de diagnóstico precoce no autismo, nós precisamos ter todas as redes de apoio em alerta e em prontidão. Como a própria psicopedagoga pontuou, o processo do diagnóstico do autismo, não só o diagnóstico, mas eu diria também a intervenção, ela ainda exige muitas barreiras para que a gente precise superar. E quando o suporte para esse diagnóstico vem do setor público, eu diria que o desafio é ainda maior. Porque o diagnóstico, assim como a intervenção, ele exige uma equipe multiprofissional. Ou seja, múltiplos profissionais vão fazer parte desse processo diagnóstico. Então, desde o pediatra do postinho que faz a identificação, as professoras na escola que dão as primeiras instruções para a família e aí começam-se os encaminhamentos, é necessário que a rede pública ela tenha uma estrutura. E, historicamente, nós ainda estamos passando por esse processo de estruturação da rede pública para que a gente tenha ali, justamente porque exige muita mão de obra especializada, né? Então, além de ser multiprofissional, além de haver o desafio das filas estarem constantemente crescentes, nós ainda temos muita mão de obra especializada que está em falta e o setor público precisa estruturar melhor. Então, a gente precisa sim de políticas públicas voltadas para essa demanda, considerando que ela é crescente e urgente. Quando a gente fala, Jaqueline, nesse diagnóstico precoce, né? Qual que é a importância desse diagnóstico do autismo vir o quanto antes? André, o desenvolvimento da criança, ele tem uma curva maturacional. Ou seja, até os 3 anos, neurologicamente, está acontecendo o processo mais importante, chamado primeira infância. E nessa idade, as primeiras estimulações, elas precisam ser crescentes e adequadas. No caso da criança autista, ela pode ter prejuízos sociais e de linguagem. Isso já é parte dos critérios diagnósticos do autismo. Ou seja, na idade neurológica em que todo o desenvolvimento social e linguístico da criança está acontecendo, esse diagnóstico ele é urgente, pois ele precisa haver uma estimulação adequada e triplicada. Então, se uma criança neurotípica precisa ali da estimulação social básica, convivência com a escola, socialização com a família, uma criança com autismo, ela precisa de mais de 40 horas de estimulação com mão de obra especializada. Então, professores capacitados, professor na escola especializado, o acesso aos direitos dessa criança são fundamentais agora. Jaqueline Diniz, neuropsicóloga, agradeço muito a sua presença aqui nos ajudando mais uma vez a entender essas situações. Um grande abraço e até mais, viu?